Daniel, capítulo 12, do versículo 1 ao 4, nós lemos assim: Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Mas uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça como as estrelas, sempre e eternamente. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. E vamos orar. Amado Pai, abençoe agora a leitura da Tua Palavra, abençoe nosso tempo junto, venha nos ensinar, nos levar a toda a verdade. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. E nós estamos retornando ao nosso estudo sobre escatologia, e nós terminamos a semana passada sobre os arrebatados. Antes disso vimos sobre o arrebatamento, e hoje nós vamos mudar de perspectiva. A gente estava vendo a subida e o que vai acontecer depois da subida. Agora nós vamos começar a ver o que vai ocorrer aqui na terra. Lá no céu vai ter o tribunal de Cristo, vai ter as bodas, nós já vimos isso. Mas enquanto isso acontece lá, o que acontece aqui na terra? Como fica a situação aqui na terra? Então, o arrebatamento, ele vai abrir a porta, ele vai montar o palco para o início da tribulação. Ela não vai começar instantaneamente, a certeza que o arrebatamento vai trazer, como nós já vimos, vai trazer um certo caos, muita confusão, muita apreensão, mas aquilo não é a tribulação em si, é só montando o palco, preparando a terra, o terreno para começar. E a tribulação ela vai ficando gradativamente mais complicada, mais séria, mais terrível com o passar do tempo. Agora, o texto que nós lemos aqui, ele fala tanto sobre a tribulação, lá em Daniel 12, quanto ao arrebatamento e algumas ocorrências que ocorrem ao redor, que são periféricos ao arrebatamento que nós já vimos até agora. Por exemplo, no versículo 1, depois do início do versículo 1, fala assim: e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até naquele tempo. Então, essa grande angústia que Daniel está escrevendo aí no versículo de número 1 do capítulo 12, essa grande angústia está se referindo justamente à tribulação, né? Aqui é chamada de grande angústia. Mas aí, seguindo o versículo 1, a sequência diz: mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Quem são essas pessoas e que livro é esse? Bom, esse aí está falando sobre o livro da vida, está se referindo às pessoas que são salvas, né? Que o nome está escrito no livro da vida. Agora, note quando ele fala que naquele tempo livrar-se-á o teu povo. O povo quem? Que está escrito no livro da vida. Os crentes, os salvos. Então, naquele tempo de grande angústia, a tribulação, ela, antes de começar, a gente vê que naquele tempo ele vai livrar. Então haverá uma retirada, o livramento do povo de Deus. Os que estão escritos no livro, aqueles que são salvos, eles vão ser livrados, vão ser retirados do cenário todo, né? E aí, no versículo 2, continua na sequência: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Bom, quando vai haver essa ressurreição? Bom, nós sabemos que o arrebatamento, quem estiver vivo e for salvo, vai ser transformado, mas não antes do que dormem, dos que estão mortos, enterrados, ou talvez não estão enterrados, mas estão no pó da terra. Então, essas pessoas, como fala aqui, e muitos dos que dormem, então veja que não fala todos, não é todo mundo, é só quem? Só os salvos. Então, muitos dos que dormem, os salvos, eles vão ser ressuscitados. Aqui está falando sobre o evento ligado ao arrebatamento, que é a primeira ressurreição. Aí continua ainda no versículo 2. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Aqui também é algo que nós já vimos. Uns vão ressuscitar e ser transformados, os que estão vivos vão só ser transformados. E aqui fala uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Você note, isso aqui está falando sobre o tribunal de Cristo, gente. Tá? Esse versículo 2, a segunda parte, está falando sobre vergonha ou desprezo eterno, vida eterna. Tá? Está falando sobre o tribunal de Cristo. Note
que não está falando que uns para a vida eterna e outros para a perdição eterna. Não, fala o quê? Vergonha e desprezo. É eterno, mas é vergonha e desprezo. Você note que as duas partes do versículo, dessa frase, né, e muitos dos que dormem no pó da terra serão suscitados, uns para a vida e outros para a vergonha e desprezo. Note que o que faz a divisão é o artigo e. Não é mas. Mas está trazendo um contraste. Contraste entre o quê? Um contraste entre aqueles que ressuscitam para a vida eterna, mas os outros, seja lá o que for, não seria vida eterna. Porque o mas estaria contrastando o vida eterna com alguma coisa. Então, esse e, ele não está contrastando vida eterna do ponto de vista de salvação. Porque está dizendo que no tribunal de Cristo, muitas pessoas vão ter galardões eternos, vai ter galardão para a vida eterna. Nós vimos mais adiante que fala sobre brilhar, né? No versículo 3, os que forem sábios, pois resplandecerão, brilharão como estrelas. Isso está falando também sobre o resultado do tribunal de Cristo. Então, algumas pessoas vão sair com glória, com vida eterna, com recompensas eternas, enquanto outros vai ter vergonha e desprezo eterno. Mas quem são esses? Aquelas pessoas que não viveram para Cristo, aquelas pessoas, como nós vimos semana passada, cujas obras eles construíram foram de madeira, feno e palha, aquelas cujas obras foram queimadas pelo fogo, aqueles que sofreram perda, dano, detrimento, mas foram salvos. Então essas pessoas vão estar no céu e eternamente vão carregar a vergonha e vão carregar o desprezo de quê? De não ter vivido para Deus. Eles não vão brilhar, não vão ter recompensa. Isso vai ser eterno. Lembrando, depois do tribunal de Cristo, você vai adentrar o seu estado eterno. O galardão, a posição que você receber ali, vai durar eternamente. Milhões e bilhões, eu vou dizer anos, mas no porvir não vai ter anos, não vai ter medida cronológica de tempo, mas por todo porvir você vai ter aquela recompensa, aquele galardão que recebeu de Cristo, vai ser eterno. Por isso que fala vida eterna e contrasta com desprezo e vergonha eterna. Porque tem muito crente que daqui a 2 trilhões de anos vai encontrar isso, vai saber, sabe quem é isso aqui? Isso aqui nunca fez nada para Cristo, isso aqui nunca fazia aquilo, isso aqui não obedecia a Deus, isso aqui fez aquilo outro. E isso vai ficar com você. Então vai ser uma vergonha eterna, vai todo mundo eternamente ter aquele estigma, tá? Aquela recompensa. Daí a importância da gente viver para Cristo. Aí no versículo 3 continua, os que forem sábios, quem for sábio, pois resplandecerão com o fulgor do firmamento, e os que muitos ensinam a justiça com as estrelas, sempre e eternamente. Então, aqui mais uma vez faz parte da recompensa, faz parte do galardão, faz parte do resultado do tribunal de Cristo, que essas pessoas vão ter um brilho, vão ter uma posição. Né? Por quê? Porque eles ensinaram muitos a justiça, eles fizeram a obra de Deus, entre outras coisas. Mas, e termina no versículo 4, é interessante que ele fala sobre Daniel selar, né, fechar a profecia no livro, mas depois ele fala assim, ele faz uma profecia de sinais proféticos dos últimos tempos. Ele fala que muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Esse é um dos sinais da proximidade do arrebatamento e do fim. É justamente isso. Muitos correrão de uma parte para outra. Você sabia que 100, 120 anos atrás, 95 ou mais da população do mundo nascia, vivia e morria num raio de 2, 3, 4 quilômetros de onde nasceram? Ninguém ia para muito longe, não. Você volta 100 anos atrás, a velocidade mais rápida que o homem podia fazer era em cima de um cavalo. Foi só com o advento do vapor e do trem que os homens começaram a ter acesso a velocidades maiores. De fato, as pessoas achavam que quando os trens começaram a ir a velocidades estonteantes de 30, 35, 40 quilômetros por hora, que aquilo iria sufocá-los, que eles não poderiam respirar, que o vento bateria em seus rostos, eles não poderiam respirar direito, ou mesmo que estivesse num lugar fechado, o vento correria tanto que ia roubar o ar, as pessoas iam morrer, que era impossível o homem sobreviver a tal velocidade. Ou ingenuidade, mas era isso que eles pensavam. Então, a velocidade mais rápida antes disso era o que um cavalo poderia carregar você galopando, ou cavalos puxando uma carroça, uma carruagem, alguma coisa assim, até
a vinda do trem. Eu não falo desses trens, hoje tem trem-bala que vai a velocidades estonteantes, não falo sobre esse trem, falo trem a vapor, trem que ia 20, 30, 40 km por hora. Tá? Então, a velocidade era muito limitada, a distância era muito limitada. Para você ir de um lugar para o outro, demorava semanas, meses, anos para chegar, e era perigoso, era inseguro, havia problema de doença, havia problema de uma série de coisas. Mas nesses dias o que acontece é o quê? Fala aqui que muitos correram de uma parte para outra. Uma coisa que marca o mundo hoje, talvez não hoje exatamente, nessa crise toda, que está tudo restrito, né? Mas normalmente a facilidade, tanto o acesso ao transporte rápido, transporte distante. Né? Hoje é fácil, você quer ir para outro país, é fácil. Talvez não é barato, mas é fácil. Né? E não é tão caro. Você voltar 50 anos atrás, você sair daqui para ir para a Europa, era muito mais caro, era muito mais inacessível do que é hoje. Né? Hoje é muito mais acessível, é relativamente muito mais barato. Então, aumentou a locomoção, o transporte, a velocidade e a disponibilidade tem aumentado bastante. Mas não só isso, eu falo aqui sobre correr para uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Isso é verdade. Nos últimos 100 anos, a ciência tem crescido em largos passos. Se você contar todo o avanço tecnológico que houve de hoje, voltando 100 anos, e aí você compara desses 100 anos para trás, voltando 2, 3, 4, 5, 6 mil anos, é impressionante o salto que se deu nesses últimos 10 anos. E dizem que a cada ano, eu não lembro agora exatamente, mas dizem que o conhecimento ele está avançando cada vez mais rápido. Desenvolvimento de novas tecnologias, aplicação de novas tecnologias. Então, o conhecimento está se multiplicando, está também se tornando acessível. Havia uma época que para você ter acesso a certas informações, eram informações privilegiadas, você não tinha acesso à informação médica, jurídica, técnica, era muito difícil, porque era tudo em livro, e o livro não era vendido a qualquer um, só vendia em certos círculos, em certos ambientes, só na universidade, só em certas coisas. Então, era muito restrito o conhecimento. Hoje não, hoje você tem internet, você tem o Google, você tem o Google acadêmico, você tem uma série de mecanismos onde qualquer um tem acesso a um oceano de informação. A informação está muito fluida, muito democrática, todo mundo tem acesso, enquanto a internet funcionar. Quando a internet para de funcionar, cair, então ninguém tem acesso a nada. Mas a verdade é que a informação tem aumentado e o acesso à informação tem aumentado. Então tem multiplicado, tem mais informação e tem mais informação disponível também. Tá? Então, tudo isso são coisas que pertencem ao arrebatamento, né? Nós vemos sobre o tribunal de Cristo, o arrebatamento, a ressurreição, mas isso é que vai preceder a tribulação, é isso que vai abrir as portas da tribulação, é isso que vai montar o palco para que haja a tribulação. E a tribulação vai ser um período de 7 anos, nós vamos ver o porquê disso mais tarde, com o decorrer dessa série, mas a tribulação é um período de 7 anos, e esse período ele tem um propósito e a finalidade de chamar a atenção do mundo, de chamar o mundo ao arrependimento, chamar o mundo a virar para Deus, se voltar para Deus, se lembrar de Deus, através, a finalidade é chamar a atenção do mundo e trazer o mundo a tornar a Deus, através de julgamentos, e esses julgamentos, no livro do Apocalipse, ele vem em forma de selos, trombetas e taças. Né? Você lê, nós vamos ver isso no decorrer dessa série, mas selos são quebrados. Esses selos seriam selos que fecham, né? Lembra a carta do pergaminho, e você então selava com cera, né? Podia ser com cera, podia ser com metal, podia ser com barbante, enfim, mas você selava, você lacrava aquilo, e quando aquele selo, o lacre, quebrava, então abria-se então o julgamento de Deus. Fala sobre as trombetas, que, como diz o nome trombeta, ao soar a trombeta é um novo juízo, é um novo castigo de Deus, um novo julgamento de Deus. Tem as taças que eram derramadas também, nós vamos ver essas 3 coisas. E além de preparar e chamar a atenção, está fazendo uma pregação, chamando o mundo a ouvir a pregação do Evangelho. E muitos vão recusar o Evangelho, mas a pregação do Evangelho será feita nesse período de 7 anos. E o interessante é que quem colocar fé em Deus e na Bíblia, eles podem vir para o livro do Apocalipse, eles poderão ler sobre o que está acontecendo
e ler e ir acompanhando. Né? Porque vai estar desenrolando essas taças e trombetas e selos sendo quebrados e o julgamento de Deus acontecendo, e você vai poder acompanhar e ver. E se você crê em Deus, você vai acompanhar, e isso vai ser um grande testemunho para as pessoas. Agora, tendo dito isso, hoje nós temos as mesmas coisas. A Bíblia fala que nos tempos que estamos vivendo haverá terremoto, haverá um aumento de conhecimento, haverá um aumento de transporte, como nós vimos, haverá a questão de doenças, de guerras, rumores de guerras, haverá engano. Ou seja, tudo isso está na Bíblia e parece que ninguém está nem aí. Né? Então, não é muito difícil a gente entender que durante a tribulação, apesar das evidências claras que terão, muita gente não vai acreditar, não quer conversa. Tá? E é igual hoje. Tá? Muita gente, essas doenças, essas pragas, esses terremotos, essas confusões todas, tudo isso que eu acabei de falar, tudo isso está acontecendo, a Bíblia está predizendo, mas as pessoas estão nem aí e não estão dando atenção. Então vai ser a mesma coisa durante a tribulação. De forma geral, as pessoas, o mundo como um todo, assim como hoje, a grande maioria vai recusar o evangelho, vai querer dar bola para o evangelho, não vai querer saber de Deus e vão sofrer as consequências. Vão sofrer as consequências. Mas muitas e muitas pessoas serão salvas. Não serão poucas, serão muitas. Vai ter muita gente salva durante esse tempo da tribulação. E no final da tribulação, a nação de Israel, como nação, será salva. Eles reconhecerão Cristo como sendo o Messias, como sendo o Salvador, e a nação em si, coletivamente a nação, será salva, será resgatada, mais uma vez trazida para o aprisco do Senhor. Eles vão reconhecer e aceitar Cristo por quem Ele é, o Salvador e o Messias. Então, vamos ver hoje algumas coisas sobre a tribulação, o que ela é, um pouquinho mais do que ela é. Não vamos entrar em detalhe ainda, não hoje, mas vamos ver o que ela é e o quanto tempo, qual vai ser a duração, a cronologia, a divisão da tribulação. Então, voltando para Daniel 12, versículo 1, nós lemos: naquele tempo se levantará o Miguel. Esse Miguel aqui é o arcanjo Miguel que está falando, o arcanjo Miguel ligado com o povo de Israel, o povo hebreu. Não vou dizer que é um anjo da guarda, não seria isso, mas ele é um anjo, um arcanjo que é encarregado de tomar conta, de cuidar, de ministrar ao povo de Israel. Tá? E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Então, aí está falando sobre aquele grande tempo de angústia, grande angústia que fala. E será um tempo de aflição sem precedente, um tempo de aflição sem comparação e mundial. Não vai ser restrito a uma área, ou não vai ser apenas em algumas regiões, o mundo inteiro, todo mundo, todas as nações, todo mundo vai ser afligido, vai ter grande aflição de forma ímpar, e haverão calamidades ocorrendo, haverá iniquidade, injustiça, iniquidade numa escala também sem precedente. Pastor, mas hoje no mundo tem muita injustiça, tem muita iniquidade. Eu sei que tem. Eu sei que tem. No mundo hoje tem calamidade. Eu sei que tem, acontece. Tem desastre, tem doença, tem guerra, tem muita injustiça, muita tirania, muita exploração, muita opressão. Eu entendo. Mas acredite quando eu digo que, comparado com o que vai acontecer durante a tribulação, tudo o que aconteceu no mundo hoje não se compara. Não se compara. É sem precedente, é sem comparação. É sem comparação. É o que nós lemos aqui. Haverá um tempo de angústia, qual nunca houve. Então, nunca na história da Terra houve um tempo de tamanha angústia. E diz assim, desde que houve nação até aquele tempo. Ou seja, não vai haver comparação, não vai ter antecedente, precedente, nada que chegue perto dessa aflição tremenda. Tá? Eu não sei contar você, mas eu dou graças a Deus que eu não vou estar aqui na Terra. Eu não vou estar aqui durante a tribulação, eu não vou estar aqui para testemunhar essa terrível aflição. Isso, sabe, hoje em dia, com essa crise do vírus, eu já disse várias vezes, o vírus existe, está aí, mas o que dá medo é a crise que criaram. Então, tem alguns lugares que a crise não está tão séria assim, porque a crise não foi criada pelo vírus, a crise foi criada por homens. Mas se você acha que isso aqui, você vê as pessoas com medo, as pessoas assustadas, você imagine na tribulação. Tá? Se um vírus desse, que eu já falei antes, se um vírus desse tem uma capacidade fatal de menos de 1%, é capaz de fazer o dano que fez, você imagina quando começar a tribulação.
qual vai ser o impacto na sociedade, qual vai ser o impacto no mundo, qual vai ser o impacto nas pessoas. É algo realmente estonteante quando você para pensar, tá bom? Mas vai ter calamidades e coisas que nunca aconteceram na Terra. Nós vamos ver no decorrer de ver as trombetas, e as taças e os selos. É coisa que não tem, são coisas realmente que nunca teve coisa igual na face da Terra, tá? E fala a Bíblia para dizer, se você olhar lá para Isaías 2, e versículo 19, as pessoas vão tentar fugir, se esconder de Deus, como se isso fosse possível, mas eles vão tentar. Isaías 2,6 diz assim: então os homens entrarão nas cavernas das rochas e nas covas da terra, do terror do Senhor e da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Deus vai assombrar. Sabe o que é um assombro? É um grande medo, um grande temor, é um grande susto, é deixar a pessoa tremendo, a pessoa paralisada, com medo, com susto, com temor. As pessoas vão, aqui está dizendo que elas vão entrar nas cavernas, nas covas, elas vão fugir, tentar se cobrir. Por quê? Eles querem fugir de quê? Diz assim, do terror do Senhor. Eles vão estar aterrorizados com o que está acontecendo. Aqui está dizendo que o Senhor vai assombrar a terra. Já ouviu falar de casa assombrada? Você vai nos parques de diversões, a casa assombrada. Pois é, Deus vai assombrar, vai assustar. As pessoas vão estar assombradas e assustadas com a aflição que está acontecendo. Vão tentar se meter todo o buraco, toda a caverna para tentar fugir de Deus. Mas não vai adiantar nada. Mas isso que é para ilustrar o grau de temor, o grau de assombro, o grau de aflição que haverá. Isaías 13, a gente leu Isaías 2, Isaías 13, versículo 6, fala que essa assolação vai atingir todo mundo, vai ser global, né? E as pessoas vão ficar literalmente sem força, fracas, descorajadas. Já ficou assustado ou fraco ao ponto que você tem que sentar, deitar, se encostar, você não consegue se manter em pé? Pois é. Olha o que fala Isaías 13:6. Clamai, pois, o dia do Senhor está perto. Vem do Todo-Poderoso como assolação. O Todo-Poderoso vai mandar assolação, vai assolar, destruir. Tá? Continua no 7. Portanto, todas as mãos se debilitarão e o coração de todos os homens se desanimará. Então todas as mãos vão ficar debilitadas, fracas, e todos os corações vão ficar desencorajados, vão ficar desanimados. As pessoas não vão ter força nas mãos e o coração, ou seja, seus sentimentos, a sua parte psicológica, tá? A sua parte interna, eles vão ficar desanimados, sem força, sem ânimo, e as suas mãos vão ficar debilitadas, enfraquecidas. Eles não vão ter vigor físico ou mental para fazer nada, para entender. Eles vão estar totalmente assolados. Aquela pessoa que está caída no chão, não consegue levantar, mas não só não consegue se levantar, ela não lembra quem é, aonde está, o que fez, onde está indo, o que está acontecendo. Ela acorda e fala: que oração, que dia da semana que é, onde é que eu estou, o que está acontecendo. A pessoa está atônita devido à assolação que o Todo-Poderoso vai, ao passo do seu julgamento, das taças, dos selos, das trombetas, vai derramando sobre a terra. E vai ser um atrás do outro, e as pessoas vão ficar desanimadas de corpo e de espírito. Elas vão ficar sem chão, sem pensamento, sem perspectiva, vão ficar estonteadas, sem saber o que está acontecendo. Tá? Tem muita gente que está quase assim hoje. E convenhamos que não aconteceu nada. Tá? É uma crise em grande parte fabricada. Tá? Isso já sabemos hoje. No começo a gente podia até... Mas hoje a gente percebe. A grande parte da crise foi fabricada. Tá? Existe o vírus? Existe. Mas também não é para estar acontecendo o que aconteceu, não. Então, você imagina essas pessoas que hoje estão assim quando tiver a tribulação. Você vê como isso que está acontecendo hoje é uma preparação, é um conformismo. Estão tentando conformar e condicionar as pessoas ao que vai acontecer logo mais adiante no calendário profético. Então, medo, destruição, desânimo, tormenta mundial. Jeremias 25, versículo 32. Diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que o mal passa de nação para nação, e grande tormenta se levantará dos confins da terra.
e sendo os mortos do Senhor naquele dia, desde uma extremidade da terra até a outra. Então veja bem, de nação em nação. As pessoas mortas por Deus vão ser de uma extremidade para outra. Então vai morrer gente de todas as nações, todos os países ao redor da terra. Aí continua. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, mas serão por esterco sobre a face da terra. Gente, olha, as pessoas vão estar sem força, sem espírito, sem entender, confusos, com medos, em pânico. Vai ter gente morta em tudo quanto é canto e fala aqui que ninguém vai prantear. O que é prantear? Ninguém vai ter luto, ninguém vai chorar por eles, ninguém vai ter tempo, ninguém vai ter força, ninguém vai entender. Tá? Ninguém vai recolher, né? Não serão pranteados nem recolhidos. Ninguém vai recolher. Ah, chama o SAMU, chama o IML, vamos recolher. Gente, não, ninguém vai dar conta, ninguém vai estar interessado. Morreu, está lá. Vai ser uma cena apocalíptica. É aí que vem o termo apocalíptico. Vai ter corpo, não vai ser recolhido, não vai haver pranto. Tá? Ninguém vai ter tempo para isso, ninguém vai ter coração para isso, ninguém vai ter força para isso. Todo mundo vai estar preocupado em sobreviver. Ninguém vai saber o que está acontecendo, a confusão vai ser grande. Continua. Não serão planteados, nem recolhidos, nem sepultados. Não vão nem. Ninguém vai fazer luto, não vai ter velório, não, eles vão ficar jogados, ninguém vai virar comida para os bichos, vai virar adubo. Os corpos vão apodrecer no que caírem. Você tem uma ideia do que está acontecendo, gente. O que está acontecendo naquele tempo. Esses sinais. Sem iguais, esses acontecimentos sem precedentes, eles são de fato assustadores. E o mundo vai ficar assombrado, assustado. A gente leu aqui, né, no versículo 1 e 12, que fala que nunca houve antes na terra e nunca haverá. Nunca houve e nunca haverá nada igual. Então não há nada que possa preparar a humanidade para o que está por vir durante a tribulação. Por isso, minha gente, a gente tem que ganhar almas agora. Tá? Ganhamos agora, porque quando for na tribulação, tem muita gente que talvez não vai ter oportunidade, que muita gente vai morrer. Não vão ter oportunidade de conhecer o Evangelho se já não o conhece. Tá? Mas, olha em Joel capítulo 2. Lá em Joel capítulo 2 nós temos mais uma referência ao arrebatamento sendo seguido da tribulação, como estão ligados, como o arrebatamento vai abrir o caminho, abrir a porta para que entre em cena inicie-se a tribulação. Tá? Mais uma vez, o arrebatamento em si não é a tribulação, mas é um chute de partida, aquele chute inicial, né, que vai causar um caos e confusão, mas não vai causar morte, esse tipo de coisa não vai acontecer tanto. Vai haver, mas não nesse nível. Tá? Nesse nível vai começar a partir dali e desenrolar e ficar pior. Mas Joel capítulo 2, versículo 1 fala assim: tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz. Veja bem, o que foi que a gente viu no arrebatamento? Vai ter o quê? Vai ter uma trombeta e vai ter um arcanjo, né? Um alarido de arcanjo. Então, aqui que está dizendo sobre tocar a trombeta e clamar em alta voz. Tá? Então, uma referência ao arrebatamento. Mas veja só, tocar a trombeta em Sião e clamar em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Então ele falou, olha, vai ter arrebatamento, depois disso vai acontecer uma coisa que nunca aconteceu antes. Tá? E vai tomar conta de tudo, trevas, nuvens, escuridão. Tá? Então, associando mais uma vez o início da tribulação com o arrebatamento. E as pessoas que foram salvas durante a tribulação, e vai ter gente salva durante a tribulação. Tá? Esse é um dos motivos que a terra não vai ser completamente destruída, aniquilada durante a tribulação. Tá? Aqui fala, se você olha lá em Mateus 24, versículo 21, está dizendo que bom, deixa eu ler para a gente ver o que fala aqui, tá? Mateus 24, 21, fala assim: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Você vê que está falando as mesmas coisas, tá? No livro de Joel, no livro de Isaías, no livro no Novo Testamento, em Daniel. Tá? Porque isso é Deus falando.
É Deus dizendo, gente, vai acontecer coisas que vocês não fazem nem ideia, vocês não têm noção do que vai acontecer. Deus está avisando. Tá? A gente não tem noção. Isso é muito comparável com Noé. Noé, lá em Gênesis, Noé avisava as pessoas. E eles não tinham concepção, eles não tinham como imaginar. Ele falava, vai chover, vai vir um dilúvio. Naquela época, na terra, não chovia. A terra era envolta em uma camada de água, e a água saía, brotava do chão. Então, chuva, Noé. Você está falando, maluco, homem? Que chuva? Nunca choveu. Enchente? Nunca houve enchente, nunca houve inundação. Que vai ter enchente? Então, Noé estava avisando do julgamento de Deus, e as pessoas não tinham concepção, eles não tinham como conceber o que ele estava falando. É a mesma coisa aqui. Deus está dizendo, gente, ó, vai acontecer tanta calamidade, tanta coisa, tanta morte, que nunca, aflição que nunca houve antes. Alguém ouve isso e fala, não, acho que pior do que a Primeira Guerra não vai ser, depois a Segunda Guerra, ou não, pior do que a Covid-19, será que vai ser pior que a Covid, a coronacrise, será que vai ser pior que a coronacrise? Gente, a coronacrise não é nada, é um lanche, não é nem um lanche, é a migalha do lanche, e nem isso. Tá? As pessoas não faziam noção nos dias de Noé do que se tratava. Tá? Ele fez uma arca. Naquela época na terra não tinha mar. Tá? Não existia mar, não existia chuva. Então as pessoas não tinham concepção, mas estava vindo, e veio. E eles pagaram o preço por não acreditar. Então a mesma coisa aqui está acontecendo. Deus está avisando, o mundo não está crendo, e vão pagar o preço com destruição e morte, assim como nos tempos de Noé. E reaçando, não houve nada parecido e nem nunca haverá. Nem nunca haverá. Tá? Mesmo porque depois da tribulação, né, Jesus vai voltar e vai iniciar o reino, que vai ser 1000 anos de utopia na terra, uma maravilha, tudo vai ser maravilhoso na terra. Então, não vai acontecer de novo, porque Jesus vai estar reinando, vai estar no comando, de fato reinando, no trono, e então não vai ter as coisas que tem no mundo hoje em dia, por exemplo. Tá? Mas o que nós estamos vendo aqui não são, talvez, os pormenores, os detalhes de como será a tribulação. Estamos vendo de um ponto de vista mais amplo, para ter uma ideia, tá? Mais panorâmico. Nós vamos voltar em outras partes do estudo, não hoje, mas vamos voltar e nós vamos ver exatamente do que se trata esses detalhes sobre a tribulação, as trombetas, as taças, os selos e assim por diante. Tá? Bom, antes de encerrar hoje, vamos dar uma guinada e vamos ver qual vai ser a duração. Né? Qual será a duração da tribulação? E vamos para Daniel capítulo 9. Tá? Vou ler um trecho aqui, um pouquinho maior do que normal, são apenas alguns versículos, né? Daniel 9, 24 a 27. E ele vai abordar o tema das 70 semanas de Daniel. Isso é uma expressão muito usada, ela vem desse trecho, ela é uma chave profética, ela abre muita porta profeticamente, dá muito entendimento, ajuda a gente a colocar certas coisas na ordem certa, no lugar certo, mas eu não vou nem tentar dar um estudo aprofundado. Isso daqui é um tema, pode ser um tanto complexo, é muito amplo. Tá? Então eu não vou aqui tentar dizer para você que nós vamos aprender tudo que tem para aprender sobre as 70 semanas de Daniel. Não vamos. Nós vamos dar uma olhada panorâmica, tá? Podemos até depois voltar e ver. Tá? Mas é um assunto bastante denso, interessante, denso, importante, mas não é para hoje. Tá? Mas diz assim Daniel 9 e versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Essas 70 semanas determinadas sobre o teu povo. Então, a gente olha 70 semanas como sendo um mapa cronológico do povo de Deus. Tá? Que são contadas semanas. Não são semanas literais, como nós vamos ver. Tá? Não são 70 semanas literalmente de dias. Tá? São semanas de anos. Mas, enfim, não quero entrar nos detalhes agora. Tá? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar o fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Isso aqui está falando sobre o retorno de Cristo para reinar como rei sobre a terra. Tá? Quando findar as 70 semanas sendo contadas, então Cristo vai voltar e vai fazer justamente isso. Vai cessar a transgressão, pôr fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão, que é essa profecia, e para ungir o Santíssimo. No caso, ungir o Santíssimo seria Jesus tomando posse como rei sobre a terra.
dando início ao milênio. Tá? Então isso vai acontecer no finalzinho da última semana, né? Porque quando completar 70 semanas, isso vai acontecer. Então você entende que nós podemos usar isso, essas 70 semanas, como um mapa cronológico para saber o que acontece quando, por quê, em que ordem. Tá? Mas continuando no versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas. E 72 semanas, as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será cortado o Messias. Está falando sobre a crucificação de Cristo. Tá? Continuando. Mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, falando sobre os gentios, a destruição de Jerusalém, o templo que ocorreu já, tá? Depois de Cristo, da morte de Cristo. E o seu fim será com uma inundação, até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Versículo 27. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então esse termo aí de 60 semanas de Daniel, que a gente viu no texto, é justamente esse, é um termo que se refere a esse mapa de semanas, que nos ajuda a decifrar todo esse final escatológico. Tá? Então não vai ser um estudo profundo hoje, tá? Mas apenas uma olhada superficial em relação à duração, à cronologia da tribulação. Não o que vem antes ou o que vem depois, mas hoje só vê a questão da duração. Só sei que quando completarem 70 semanas, Jesus vai reinar, ele vai voltar e vai reinar. Tá? A gente leu isso no versículo 24. Agora, o texto então de Daniel e essas 70 semanas, ele permite a gente estabelecer a duração da tribulação. Versículo 27 fala assim: ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício. Aí está falando sobre o anticristo. Essa última semana está falando sobre os 7 anos. É uma semana de anos. E ele vai fazer uma aliança tanto com judeus e com muitas nações. Ele quem, pastor? Não é Cristo, é o anticristo. Ele vai trazer, lembrando, ele vai trazer paz para a terra, tá? E ele vai fazer alianças, vai fazer acordos, ele vai trazer paz. Haverá paz finalmente entre o muçulmano e os judeus, as religiões, enfim, ele vai trazer paz, ele vai trazer harmonia, vai fazer aliança com todo mundo, ele vai ser o grande bacaninha, tá? E ele vai então, no meio dessa semana, como falar aqui, ele vai quebrar essa aliança, tá? Como a gente leu aqui. Metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Metade da semana, uma semana tem 7 dias, tá? Só que são 7 anos. A metade da semana são 3 anos e meio. Então 3 anos e meio depois da tribulação começar, e durante esse tempo ele vai fazer acordo, aliança com muitos, inclusive com os judeus também, tá? Os judeus, não os que são fiéis, né? Mas os que se alinharam com o anticristo. Ele vai quebrar a aliança e vai cessar, como lê assim, o sacrifício e a oblação. O interessante é que hoje não tem sacrifício, porque não tem templo, mas o templo vai ser feito. Tá? Hoje não há sacrifício judeu, hoje não há o templo, mas ele vai ser reconstruído. Tá? Profeticamente nós sabemos disso. Mas durante esses primeiros 7 anos, 3 anos e meio da tribulação, haverá um retorno ao sacrifício, haverá um retorno do templo, e depois de 3 anos e meio ele vai quebrar o acordo e vai dizer, chega. É nesse momento que o anticristo, eu estou aqui resumindo 1000 por hora, tá? Eu estou dando aqui o por cima do por cima do por cima. Pra você ter uma ideia, mas é justamente nesses 3 anos e meio que ele vai se colocar, se oferecer, se impor como sendo não só o líder do mundo, mas como Deus. E é aí que vai entrar o famoso a marca da besta, 666, aquela coisa toda. É nesse momento, é justamente esses 3 anos e meio, tá? Que é a metade da semana, em que vai cessar o sacrifício no templo, que ele vai dizer, não, eu sou. E ele vai oferecer, a Bíblia fala, um sacrifício, vai ser um porco, ou melhor, uma porca, vai ser sacrificado no altar em Jerusalém, que é uma aberração. Mas se ele vai subir, vai cometer essa abominação,
e ele vai então vai exigir que seja adorado como Deus, e quem não se curvar perante ele, então ele vai perseguir, vai matar, e não vai receber, não vai ter a marca da besta que vai impedir a pessoa. Então, fala-se muito hoje que a vacina, que um chip que vão colocar, a tecnologia já existe, mas a marca da besta, propriamente dito, só vai acontecer 3 anos e meio depois da tribulação, depois do arrebatamento. Então, não existe marca da besta hoje, nem que você queira, não existe. Você pode colocar um chip embaixo do braço, dentro do nariz, na testa, onde você quiser. Aquilo não é marca da besta, gente, tá? Aquilo não é marca da besta. Porque a marca da besta vai acontecer aqui, na metade dessa última semana que estamos falando na tribulação. Tá? Então, para resumir, essa semana, tá, deixa bem claro, essa semana não é uma semana de dias, é uma semana de anos. Tá? São 7 anos, uma semana de anos, 7 dias. Tá? E o anticristo vai firmar uma aliança, como nós vimos, depois ele vai quebrar. Uma surpresa, é o pai da mentira, né? Então o engano também, então não é nada de surpreso aí. Tá bom? Mas vários textos falam sobre a tribulação, como ela vai ser dividida em 2 partes, justamente essa semana e meia, essa semana cortada no meio, né? Na meia semana, por exemplo, Daniel 7, 25, vão ver algumas expressões, alguns textos que usam a expressão de tempo, tempos e meio tempo. Esse tempo está se referindo a uma semana, ao espaço que era referido como semana. Por exemplo, Daniel 7, 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, ou seja, os crentes daquela época ele vai destruir, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão, por um tempo e tempos e a metade de um tempo. Então veja bem, por um tempo e tempos, então tempo no singular, tempos no plural e a metade de um tempo. Então essa metade de um tempo está falando justamente sobre a metade da tribulação, que no caso é 7 anos, que se refere dessa forma. Em Apocalipse 12, versículo 14, e foram dadas à mulher 2 asas de grande águia para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Essa mulher aqui está falando sobre Israel, que Israel vai ser protegida. Então ele fala os mesmos períodos de tempo, né? Um tempo, o tempo e metade de tempo. Tá? Então vamos voltar para esses textos mais tarde, mas só para você ver como haverá divisão. Tá? Não vai ser a tribulação. Então a gente pode dizer que a tribulação, como um todo, os 7 anos, é dividido na metade. O que acontece na primeira metade, nós podemos chamar de tribulação. O que acontece na segunda metade, nós podemos chamar de grande tribulação. Então, se a coisa estava ruim na primeira metade, ela só vai ficar pior na segunda metade. Não vai melhorar, não, vai piorar. Tá? Outras expressões equivalentes a 3 anos e meio, a gente encontra na Bíblia. Por exemplo, Apocalipse 13, 5. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e Deus-lhe poder para agir por 42 meses. Então, foi dado poder para ele agir por 42 meses. Veja bem, 42 meses. Se você dividir 42 meses por 12 meses, você vai ter exatamente quantos anos? 3 anos e meio, que é metade de uma semana de anos. Tá? Se a gente olhar em Apocalipse 12, versículo 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. 1260 dias. Se você dividir 1260 dias por 360, você vai ter exatamente 3 anos e meio. Tá? É outra referência àquela metade da semana. Falou, pastor, peraí, mas por que dividir 1260 por 360? O ano não tem 360. Não, o nosso ano não tem. Mas, biblicamente, profeticamente, o ano tem 360 dias. O calendário bíblico, um mês, sempre tem 30 dias. Essa história de 30 dias, 31 dias, aí tem fevereiro que hora tem 28 dias, hora não tem. Isso é usando outro calendário, que nós chamamos de calendário gregoriano. Eu vou explicar rapidamente o porquê disso. Mas, biblicamente, um mês tem 30 dias e um ano tem 360 dias. Todo mês na Bíblia, biblicamente, profeticamente,
Um mês equivale sempre a 30 dias, não tem essa de mais ou menos. E todo ano se equivale a 360 dias. Um ano é 360 dias, um mês é 30 dias. Fechado, sempre igual. Nós, no entanto, não usamos esse calendário. Nós usamos o calendário chamado calendário gregoriano, que vem do Papa Gregory, que decidiu montar o calendário. E esse calendário ele tem, na realidade, 365 dias e um quarto. Aí você fala, caramba, como é que eu vou dividir? O bíblico tem 360. Esse tem 5 dias e um quarto a mais. Como é que se divide isso? Você não divide. Por isso que tem mês que tem 30, tem mês que tem 31, e tem o bissexto, né, que divide. Então, a média fica, nós temos 3 anos de 365 dias, e nós temos um ano de 366 dias, que é o ano bissexto. Tá? Para quê? Para fazer caber tudo dentro do calendário gregoriano. Mas a Bíblia não trabalha com calendário gregoriano, trabalha com calendário profético, onde um mês tem 30 dias e um ano tem 360 dias. Então você divide os 30 dias dentro daqueles dias, dos meses, e você tem 3 anos e meio. Tá? É outra forma de falar como vai ter a divisão de 3 anos e meio, marcando justamente a tribulação, da grande tribulação, que vai ser marcado pela quebra da aliança e da abominação que vai ser cometida pelo anticristo. E muito mais coisas vai acontecer, mas eu não vou adiantar agora para não acabar confundindo mais do que esclarecendo. Tá? Aí tem o anticristo, tem a besta, tem a mais da besta, tem gente morrendo, o anticristo vai ser morto, vai se surgir, enfim. Vamos deixar isso para quando for de focar e estudar direito. Tá? Então, mas em relação à tribulação, nós vimos que ela vai ser um tempo terrível na face da terra. Tá? O início é mais ou menos eminente, porque só basta o arrebatamento acontecer, que vai dar a partida para a tribulação. Tá? Vou repetir mais uma vez, o arrebatamento não é em si a tribulação. Tá? É um bom começo, é um bom chute de partida, mas é só uma partida. Vai ficar muito pior dali para frente, muito pior mesmo. Tá? E vai ser dividida em 2 partes, na metade de 3 anos e meio. Tá? Na semana que vem nós vamos voltar e nós vamos aprender sobre alguns personagens importantes dentro do universo da tribulação. Tá? Vamos falar sobre o anticristo, sobre a besta, enfim. Nós vamos falar sobre isso na semana que vem. Eu espero que você possa se juntar a nós e vamos encerrar por essa semana. Amém? Vamos lá. Amado Pai, abençoe.